Câmara vai promulgar lei para criar o Centro de Referência do Autismo em Goiânia. Em um só lugar, tanto vai ser atendido as crianças, os adultos, as famílias das pessoas que têm autistas. Aprovado o projeto para dar mais segurança aos foliões nos bloquinhos de rua do Carnaval. Reuniões prévias com os bombeiros, com a Polícia Militar, com a Guarda Civil. Crianças em situação de vulnerabilidade vão receber suplementação alimentar. A lei acaba de ser sancionada. Nós vamos promovendo a alimentação adequada para as nossas crianças e os nossos jovens. Os 3 maiores times do estado podem dar nome aos terminais de ônibus da capital. A mudança deve começar pelo da Praça A. Isso também melhora o transporte, isso também vira um cartão postal da cidade. E ainda, o projeto do Passo cria um incentivo e tanto para quem participar do concurso de Natal. Para inspirar moradores e comerciantes a caprichar na decoração, a Prefeitura promete desconto no IPTU. É informação, é transparência, agora no Semana na Câmara. Olá, seja bem-vindo! Nós começamos essa edição falando dos projetos que devem ser prioridade nesse semestre aqui na Câmara. Tem matérias do prefeito e também dos vereadores que estão tramitando na casa. Na primeira sessão do semestre, os vereadores destacaram as prioridades para os próximos meses. Entre elas estão projetos da prefeitura que estão tramitando na Câmara, como Morar no Centro, com incentivos para atrair moradores para a região, e o que concede benefícios para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como auxílios morte e natalidade, e pagamento de aluguel social para famílias desabrigadas. As prioridades são aqueles projetos que a prefeitura mandarem. Há aí a conversa de alguns projetos que serão enviados para cá, mas a prioridade é todos os projetos que estão aqui hoje em votação. Nós vamos seguir o fluxo da Câmara Municipal da mesma forma. É claro que a prefeitura pode indicar alguns projetos que são prioritários, mas até o momento isso ainda não foi indicado. 18 vereadores são candidatos nas eleições deste ano, mas o vice-presidente da Casa, Anselmo Pereira, fez questão de tranquilizar a população. Segundo ele, as sessões não serão prejudicadas. Durante 2 anos que estou aqui junto com o presidente Romário, nós não tivemos praticamente nenhuma sessão que deixou de abrir sem quórum. Todas abriram. E nós vamos fazer esse mesmo pragmatismo, que todas as sessões tenham. Agora, um ou outro vereador que não vier por excesso de falta, existe no regimento interno da casa as suas punibilidades. Mas não tem acontecido isso, até porque o novo modelo online e o modelo realmente remoto permite a sua participação com mais facilidade. E tem cara nova no plenário, viu? A vereadora Daniela da Gilca, do PRTB, pediu licença e quem assumiu no lugar foi o primeiro suplente do partido, Olavo Pires. O advogado Olavo Pires tomou posse na Câmara Municipal de Goiânia no lugar da vereadora Daniela da Gilca, que está licenciada. Natural de Goiânia, casado e pai de 2 filhas, ele teve 3.376 votos e é o primeiro suplente do PRTB. Nós temos alguns pilares na sociedade, eu acredito que saúde, educação, e a segurança, mas eu venho forte também com a questão da cultura e do esporte. Também fui esportista, joguei bola a minha vida toda, então pode contar com esse mandato propositivo, resolutivo. O que eu puder entregar e o que eu puder fazer de benfeitoria nesse período, vocês podem ter certeza que eu vou fazer com muita garra e muita boa fé. O vereador lembra que tem uma história ligada à política. O avô, que também chamava Olavo Pires, foi deputado, senador e candidato a governador por Rondônia. Depois de ter vencido o primeiro turno em 1990, acabou sendo assassinado. Eu acredito que eu estou aqui por conta dessa genética, desse DNA que eu puxei do meu avô, Infelizmente, meu avô foi assassinado no pleito de 90, candidato no primeiro turno, ganhou o primeiro turno, foi para o segundo e foi assassinado. Uma morte política, trágica. Foi deputado federal um mandato, foi senador um mandato, atuante e sempre em prol do povo. Eu tenho outro lema também, que o intuito aqui de um político, o intuito de um servidor público, nada mais é do que servir. E nós mudamos de assunto para falar de saúde. A gravidez exige uma série de cuidados para que a mãe consiga completar as semanas de gestação, garantindo o desenvolvimento do bebê. E um projeto aprovado na Câmara quer conscientizar a comunidade sobre medidas para evitar partos prematuros.
O plenário foi favorável à criação da campanha municipal de atenção à prematuridade em Goiânia, a ser realizada anualmente no mês de novembro. E a iniciativa tem o objetivo de informar a população sobre os fatores de risco associados à prematuridade, além de realizar mutirões de atendimento a gestantes em unidades de saúde, incentivar o pré-natal periódico e combater a mortalidade infantil associada à prematuridade. O projeto é de autoria do vereador Isaías Ribeiro. A questão da prematuridade é a atenção à vida, né? Porque nós sabemos que a prematuridade é a criança quando nasce, antes dos 37 semanas, né? E nessa campanha, alertar aí a população no modo geral, porque quando a criança ela nasce de forma prematura, são muitos problemas ali no crescimento da criança. E por que não evitar isso com campanhas, com orientação à mãe, para que possa fazer o pré-natal ali de forma com mais atenção, para que a criança então seja gerada e complete aí as 37 semanas e que realmente essa criança nasça no tempo certo. Esse projeto segue agora para a sanção ou veto do prefeito. E olha só que notícia boa! A Câmara deve promulgar nos próximos dias lei para que seja instalado em Goiânia o Centro de Referência no Tratamento do Autismo. Além de distribuição de medicamentos de acordo com cada caso, as famílias poderão conseguir em um único local atendimento com diversos profissionais e terapias que são fundamentais para o desenvolvimento de quem está no espectro autista. E o melhor, tudo de graça. Isso porque os vereadores derrubaram o veto do prefeito ao projeto que havia sido aprovado aqui no Legislativo. O veto ao projeto que autoriza a criação do Centro Municipal de Referência do Autismo, vinculado à Secretaria de Saúde, foi derrubado no plenário pelos vereadores e agora a lei será promulgada pela Casa. A ideia é centralizar serviços e ampliar o acesso ao tratamento na capital, facilitando o acompanhamento dos pacientes, a distribuição dos medicamentos e principalmente o atendimento multiprofissional. O centro deverá oferecer acompanhamento com médicos, odontólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e pedagogos. Serão atendidas pelo novo centro crianças, adolescentes e também os adultos. O autor do projeto de lei, vereador Jefferson Abel, reforçou que a derrubada do veto é uma vitória para a população goianiense. Hoje é o início de uma vitória. Esse projeto hoje ele vai se tornar lei e agora a gente vai trabalhar em cima dele para que o mais rápido possível Goiânia tenha um espaço que vai se tornar o Centro de Referência do Autismo, onde em um só lugar, tanto vai ser atendido as crianças, os adultos, as famílias das pessoas que têm autistas, tanto nas questões de atendimentos com os médicos, quanto nas questões de aparelhos técnicos, para que essas pessoas sejam bem assistidas. Tendo em vista que muitas vezes elas não sabem aonde ir, não sabem a quem recorrer. O sistema ainda é muito falho nessa questão do autismo em Goiânia. Gente, agora o assunto é cultura. O carnaval faz parte da vida da gente e aqui em Goiânia tem se tornado cada vez mais comuns os bloquinhos de rua. E a Câmara aprovou em definitivo o projeto para garantir mais organização e segurança aos foliões para todo mundo aproveitar a festa sem problemas. 3 matérias na área da cultura foram aprovados em definitivo pelos vereadores no plenário. O projeto de lei do vereador Ronilson Reis cria o Centro de Tradição Sertanejo de Goiânia. Será um espaço aberto à sociedade com ações culturais para todas as idades, resgatando e valorizando as raízes sertanejas, que tanto fazem parte da nossa identidade, o que deve impactar inclusive no turismo e na economia. Do vereador professor Edivardi, o projeto que institui o Dia Municipal do Cinema e do Patrimônio Audiovisual, mostrando que o cinema pode ir muito mais do que apenas entreter, mas também educar e formar a sociedade. E do vereador Fabrício Rosa, proposta para a criação da Política Municipal de Valorização e Fortalecimento do Carnaval de Rua, blocos e festas populares em Goiânia, com uma série de ações de promoção, economia criativa e até de combate ao assédio.
nós fizemos um projeto de lei, primeiramente para garantir prevenção, para garantir formação das pessoas, para valorizarem a cultura da nossa cidade. Segundo, para que haja um diálogo com as forças de segurança, reuniões prévias com os bombeiros, com a Polícia Militar, com a Guarda Civil, inclusive com a criação de uma equipe voluntária civil de mediação de conflitos. Tem acontecido alguns conflitos nas ruas, entre os foliões, então nós queremos garantir essa mediação. Além disso, nós criamos uma equipe para tratar do combate ao assédio. Quando a mulher diz não, é preciso falar de violência sexual contra crianças e adolescentes, assédio contra as mulheres. E, por fim, o projeto fala também sobre resíduos sólidos, o lixo que fica na rua. O que será feito com esses resíduos? A gente tenta criar uma equipe também de voluntários e outras políticas para lidar com os resíduos no Carnaval. Fabrício, que também preside a Comissão de Cultura, destaca o esforço da Câmara para atender às demandas da cidade no setor. A Câmara de Goiânia tem aberto as suas portas para discutir a cultura na sua pluralidade, seja os sertanejos, o carnaval, quem está na rua, o hip-hop, os diretores, os artistas, os técnicos, aqueles que trabalham nos bastidores, têm encontrado na Comissão de Cultura e também no plenário vereadores que gostam da cultura, nas suas diversas manifestações, nas suas diversas linguagens, a dança, a literatura, a escultura, têm encontrado aqui um espaço de carinho, um espaço de escuta e um espaço de construção de projetos e de encaminhamento de recursos para esse diálogo com os produtores culturais da cidade. E daqui a pouco você vai ver no Semana na Câmara. Crianças em situação de vulnerabilidade vão receber suplementação alimentar. A lei acaba de ser sancionada. Nós vamos ter promovendo alimentação adequada para as nossas crianças e os nossos jovens. E mais, Projeto do Passo cria um incentivo e tanto para quem participar do concurso de Natal. Para inspirar moradores e comerciantes a caprichar na decoração, a Prefeitura promete desconto no IPTU. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. E estamos de volta com as principais notícias da semana na Câmara. Agora é lei em Goiânia e tudo começou aqui. A Prefeitura deverá fornecer suplementação alimentar para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E isso inclui leite, fórmulas e vitaminas que podem fazer toda a diferença não só na saúde, mas também no aprendizado dessa turma. Vamos acompanhar a reportagem. A Prefeitura sancionou lei para garantir a segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Goiânia. O trabalho deve ser feito em escolas da rede municipal, unidades de saúde e assistência social. Os critérios serão estabelecidos por médicos ou nutricionistas. A suplementação pode ser feita com leite, fórmulas especiais e vitaminas. Segundo a lei, os recursos para implantar o programa virão do orçamento do município e podem ser complementados por parcerias com entidades privadas, organizações não governamentais e convênios com o Estado e o governo federal. A iniciativa é do vereador Ronilson Reis, que reforçou a importância da lei em entrevista no estúdio da TV Câmara. Nós vamos ter promovendo alimentação adequada para as nossas crianças e os nossos jovens. Porque muitas vezes, Mariana, a pessoa não tem aquela alimentação adequada. Ou seja, a nutrição que a pessoa precisa, até mesmo para gerar aquele conhecimento, trazer aquela disposição, o poder público não promove isso. E isso é promoção social, traz com que melhore a vida alimentar das pessoas. Então, com o nosso projeto de lei, vai contribuir para a redução, a desnutrição infantil e dos impactos de insegurança alimentar no desenvolvimento intrajuvenil. É naquela fase de adolescente para jovem que precisa ter a melhoria da questão alimentar. Porque, Mariana, nós sabemos que tem crianças e adolescentes que vai para a escola por causa daquele café da manhã. Como a gente sabe? Por causa daquele almoço, daquele lanche que tem. Então, com esse projeto de lei, nós vamos obrigar o poder público não só dar aquela alimentação,
mas uma alimentação correta, que tenha nutrição suficiente para abastecer aquela criança, para trazer o seu desenvolvimento intelectual. Olha, e foi aprovado na Câmara projeto que garante um olhar especial para mulheres com lipedema, aquela doença crônica que causa acúmulo de gordura no corpo e provoca muito desconforto. Com a proposta, a ideia é que elas consigam diagnóstico precoce e tratamento integral pelo SUS. Acrescentar à legislação municipal uma política específica de atenção integral à saúde das mulheres com lipedema. Esse é o objetivo da matéria que avançou no plenário. O lipedema é uma doença crônica do tecido adiposo, que causa acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas e quadris, e às vezes também nos braços. O texto cria diretrizes para garantir um amplo acesso a informações, acolhimento humanizado, diagnóstico precoce e tratamento adequado pelo Sistema Único de Saúde. A autora da matéria, a vereadora Ava Santiago, destaca a aprovação do projeto. Para ela, o texto é essencial para as goianienses que têm a doença. A ideia é que mais esse diagnóstico seja inserido na agenda de visibilidade e de cuidado do poder público na cidade de Goiânia, para a gente garantir que mulheres comuns possam ter vidas saudáveis. Para vocês terem uma ideia, muitas mulheres de visibilidade nacional falaram sobre isso nos últimos anos. A Yasmin Brunet, a Paola Oliveira, e elas, com todos os privilégios que elas têm, com todos os acessos que elas têm, tiveram dificuldade para enfrentar a doença. Imagina uma trabalhadora, uma mãe de família que muitas vezes depende do transporte coletivo, que depende do SUS, e é pensando nessas mulheres que a gente propõe essa lei que foi aprovada agora em segunda votação. Para se tornar lei, essa matéria depende da sanção do prefeito. E a gente muda de assunto. A comissão de inquérito que apura o problema dos fios soltos espalhados por toda a cidade está na reta final. E os vereadores ouviram mais 2 depoimentos e o relatório com as medidas previstas pela SEI para resolver a situação já está adiantado. As reuniões da comissão que apura responsabilidades sobre os fios soltos foram retomadas após o recesso de meio de ano com os depoimentos de 2 testemunhas. O gerente regulatório da empresa Vital e o gerente de infraestrutura do legado da antiga Telefônica Oi. Nas 2 oitivas, os vereadores quiseram saber detalhes sobre como está sendo administrada a rede de cabos de telefone e internet da Oi, desde que ela entrou em recuperação judicial há 10 anos. O representante da Vital, detentora da rede hoje utilizada pela NIO, que assumiu a carteira de clientes da Oi, negou que a empresa tenha fios obsoletos nos postes. Vinícius Ribeiro disse que equipes de técnicos fazem rondas diárias em busca de casos de furto e vandalismo. Ele assumiu que fios que não estão em uso não são retirados, porque o material pode, em tese, ser aproveitado em uma nova conexão. O outro depoente, Rodrigo Nishiyama, informou que a Oi faz um trabalho contínuo e já desmontou 90% da rede de cabos metálicos que tinha, ou seja, 4.500 quilômetros de fios. As informações foram consideradas esclarecedoras pelo presidente da SEI. Vieram esclarecer muitas coisas aqui, a responsabilidade da concessionária, a responsabilidade das próprias empresas, e a gente quer, nesse conglomerado de documentos e também de oitivas, chegar à responsabilização daqueles que foram responsabilizados e, principalmente, chegar a um denominador comum, seja uma solução definitiva, mesmo que a médio e longo prazo, que a curto prazo não existe, para a cidade de Goiânia em relação a cabos e fios soltos. Os membros da SEI aprovaram ainda na reunião requerimentos com a solicitação de documentos de empresas ligadas à Telefônica Oi. Com prazo de encerramento estabelecido para 11 de outubro, os trabalhos da comissão de inquérito se encaminham para os procedimentos finais. O relatório já está bem adiantado, falta, na verdade, alguns detalhes, alguns documentos que solicitamos, para a gente poder ter comparações com os documentos que já chegaram, para a gente poder finalizar o relatório. Já constatamos várias empresas regulares que serão penalizadas através do nosso relatório, que seguirão, o relatório seguirá para aprovação aqui na comissão e seguirá uma cópia para todos os órgãos competentes para que de fato sejam tomadas providências. Gente, olha só, os 3 maiores clubes do estado podem ter os nomes em terminais de ônibus da capital.
A medida segue uma tendência mundial e que já está bem difundida no nosso país também. A expectativa é incentivar os torcedores a usarem o transporte coletivo e a cuidar do patrimônio público. E o primeiro terminal a adotar essa novidade em Goiânia deve ser o da Praça A, em Campinas. Com a aprovação do projeto pela Câmara, o terminal da Praça A em Campinas deve ganhar o nome do Atlético Clube Goianiense. O estádio do time já fica no mesmo bairro. Também estão em tramitação na Câmara 2 projetos para que a medida seja adotada em outros terminais da cidade. Na região leste da capital, na Avenida Anhanguera, o terminal da Praça da Bíblia pode receber o nome do Vila Nova, pela proximidade do terminal com a sede colorada, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E na região sul, o terminal Isidória deve ser batizado com o nome do Goiás. Alguns quarteirões dali está o estádio do clube, o estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha. Além da alteração dos nomes, os projetos incluem uma nova identidade visual, com as cores características de cada equipe. Autor das 3 matérias, o vereador Romário Policarpo explica que a mudança vai trazer benefícios para a capital. Grandes países, quando você vai, onde tem grandes clubes de futebol, aqueles terminais, aquelas estações de metrô, aquelas unidades de transporte que são próximas aos estádios de futebol, são denominadas com o nome dos clubes de futebol da região. Isso, na verdade, é uma forma até de estimular com que as pessoas usem o transporte público para irem até os estádios. É uma iniciativa que, inclusive, a própria Rede 7 de transporte concorda com ela, né? Ela não tem gastos, inclusive, ao município, é o próprio consórcio que arca com as despesas, porque ele entende que isso também melhora o transporte, isso também vira um cartão postal da cidade. Se você vai, por exemplo, a São Paulo, você vai ver que as estações de metrô próximos aos estádios de futebol levam o nome dos estádios e, porventura, também o nome dos clubes de futebol ali daquela região. É um cartão postal dessas cidades. Se você for, por exemplo, na estação Morumbi, é um cartão postal de São Paulo, é uma bela estação. Se você for na estação Maracanã, é uma bela estação. E com a reforma agora dos terminais, eu acho que é nada mais justo do que isso, né? Você identificar ali que são 3 clubes, aqui no caso, o Goiânia, a sede dele não é em Goiânia, mas são 3 clubes que são patrimônio da cidade, que são parte da cultura da cidade, parte do dia a dia da cidade. E a ideia é estimular ainda mais o transporte público para que as pessoas possam ir aos estádios de transporte público, né? Como no Brasil inteiro, como é no mundo inteiro. O projeto que batiza o terminal da Praça A com o nome do Atlético já segue para sanção ou veto do prefeito. Os outros 2 aguardam segunda votação na Câmara. E ainda estamos em agosto, mas o Natal já começou nas lojas de decoração em vários pontos da cidade. E também é pauta aqui na Câmara, viu? A Prefeitura enviou um projeto para estimular os moradores a deixar Goiânia mais bonita e iluminada no fim do ano. Quem participar do concurso de Natal pode ter desconto e até isenção do IPTU. Na época mais esperada do ano, a cidade se transforma. Além do poder público, moradores e empresários capricham na decoração para inspirar as festas de fim de ano. O bom velhinho chega com as cores do Natal para lembrar a mensagem de amor ao próximo trazida por Jesus à humanidade. E neste ano a Prefeitura quer envolver a população para tornar o Natal em Goiânia ainda mais bonito. Um concurso vai premiar moradores e empresas que capricharem na decoração. O projeto que regulamenta o concurso acaba de chegar à Câmara e precisa ser aprovado pelos vereadores. No texto, a Prefeitura prevê isenção ou desconto de IPTU para os primeiros colocados apontados por uma comissão. Tanto imóveis comerciais quanto residenciais podem participar. A regra é a seguinte: do primeiro ao 5º colocado, desconto de 100% no imposto. Do 6º ao 10º colocado, desconto de 50%. E do 11º ao 15º colocado, desconto de 30%. O vice-presidente da Câmara, Anselmo Pereira, destaca que o concurso resgata a tradição de unir as famílias por um Natal em Goiânia ainda mais especial. E antecipou que vai propor emenda para regionalizar a competição e tornar mais justo o concurso. Para que não haja, ao meu entender, disparidade, onde alguém que tem o poder econômico excessivo e bem,
e não tem nada a ver com quem tem poder econômico, mas dispute com alguém que não tem um poder econômico lá no bairro. Ou seja, nós temos quase 9 regiões de Goiânia. Para cada região, nós vamos estabelecer a maneira daquele concurso. Por isso, você vai democratizar o projeto Luzes de Natal no município de Goiânia. E nós vamos continuar acompanhando esse e outros projetos em tramitação. Continue ligadinho na nossa programação no canal 3.3 e no YouTube para não perder as notícias do Legislativo Goianiense. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na TV Câmara. Tchau, tchau.